Olá, começa agora aqui na Santa Cília TV, Pessoas de Valor, e hoje a gente tem um programa muito legal, porque nós temos aqui o professor Alexandre Quartzo, que já é parceiro do programa, que está aqui ajudando na entrevista, da Nancy Alonso, que é presidente do GAPA, né, que é um ícone. Na verdade, quando a gente fala do GAPA aqui na região, acho que no Brasil todo, né, mas particularmente aqui na região, uma presença muito forte. Obrigado pela tua presença. Ale, obrigado. Vamos fazer fazer um programa bem especial, até porque a gente, quando escolhe algumas pessoas, alguns convidados, a gente procura trazer assuntos que ainda não foram abordados por entrevistados anteriores, e aí fazer um recorte que a cada programa traz uma novidade. No caso, a gente tem essa coisa do desenvolvimento humano como DNA do programa, né? E uma das coisas que mais preocupam hoje em dia, principalmente quem trabalha na área de saúde, são várias coisas, mas principalmente a questão dos DSTs, né? de contágio, de as pessoas estarem um pouquinho se despreocupando, porque eu, por exemplo, sou de uma geração que quando a gente falava, por exemplo, a palavra AIDS era, né, uma coisa muito forte, muito trágica. Claro que isso foi diminuindo, porque também não é algo tão positivo, né, trazer essa palavra com o peso que tinha, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo uma geração, né, e novos costumes, novos hábitos, e me parece, principalmente em alguns públicos, que anda crescendo essa digamos assim, essa falta de interesse ou de preocupação com prevenção quando se trata das questões sexuais. É um fato isso? É um fato. Nós tivemos um crescimento muito grande no Brasil nos jovens, né, de 15 a 29 anos. Né? E tanto é que nós fazemos um projeto, que depois nós vamos falar sobre ele, que é de testagem para essa população jovem. E agora, o que nos surpreendeu foi um aumento de 600% nas mulheres acima de 60 anos. 60 anos? Olha, foi um aumento de infecção, Alexandre, por HIV, né? Elas não desenvolveram AIDS. Tá. Né? Então você poderia falar, não, mas essas pessoas deviam ter HIV e agora desenvolveram AIDS, ficaram 20 anos. Não, são portadoras, foram infectadas. Caramba. É assustador. Mas isso a gente pode dizer que, não sei se é julgar, né, mas está havendo um certo relaxamento nos últimos anos em relação a essa questão da prevenção? O que a gente observa, assim, quando a gente está no campo, fazendo testagem, enfim, a gente observa que as pessoas têm informação, mas a informação que elas têm não é uma informação de qualidade. Né? Então, assim, uns acham, tem remédio, então já tem a cura, qualquer coisa eu vou lá e tomo um remédio, mas comigo não acontece. E aí você chega e faz o nosso teste, tem uma pergunta assim: se você tomar álcool, né, você usa camisinha? Sim, lógico, não esqueço. Aí a segunda: você usou camisinha na sua última relação sexual? Não. Quer dizer, então, enorme, né? Então, o que a gente vê é essa questão que assusta das mulheres, né, estarem sendo infectadas, é que tem nesse universo tem toda uma outra problemática, que as pessoas quando chegam aos 60 anos, elas já têm toda uma intercorrência da própria idade, de diabetes, algumas vezes, pressão arterial alta, outras coisas que com a infecção se começa logo no primeiro, assim que se tem É um agravante. É um agravante, porque assim que você começa a tomar, você sabe se é positivo, você começa a tomar o coquetel. E o coquetel te dá efeitos colaterais, hepáticos, né, exatamente nessa área. Hepático te dá problema de lipodistrofia, acelera o colesterol. Então, causa muita preocupação.
né? Porque essas mulheres hoje, eu acho maravilhoso que todos estejam, sabe, tendo vida sexualmente ativa. Hoje, essa terceira idade não é mais o que nós vivemos, a minha mãe, a sua, a minha avó, enfim, elas têm uma vida sexualmente ativa, elas saem, são maravilhosas, só que não usam camisinha, né? E nós temos a camisinha feminina. Aquela coisa do excesso de confiança, né? De achar assim, imagina eu nessa idade vou passar por esse problema. Pois é, e é onde que tem maior probabilidade, porque a vagina não é mais tão lubrificada, né? Então tem fricção, tem mais questão de lesionar. E a coisa assim, parceiros mais novos, né? Estão se relacionando com parceiros mais novos, que tem outras parceiras também, né? E que a camisinha não faz parte do dia a dia. E assim, a gente estranha porque essas mulheres fazem parte da minha geração, que viveu os anos 80, os anos 90, do boom da AIDS. Cara, se você não se infectou lá, como é que você vai se infectar agora? Sim. Sabe? Acorda, a AIDS está aí. Né? Então, é assustador, porque você está pegando a população mais velha, a população mais jovem, que é bem maior, e é extremamente... vou dizer, assustador Essa mesmo. mudança de comportamento, né? Quando você falou agora dessa diferença de idade nas relações também, eu desconhecia também assim, isso, né? Assim, pessoas de mais de 60 estão se relacionando com parceiros, por exemplo, de bem mais novos, talvez de 30, 35, 40 e tudo, o que já envolve outra faixa, outro público-alvo, né? Do risco, já são mudanças que está sendo infectado. Então, o que me parece que esses assuntos não têm sido tão abordados com essa focalização nas entrevistas, na mídia e tudo. Porque o que eu vejo assim, sobre esse assunto são assim, manchetes, são assuntos mais emergenciais, de campanha, do coquetel, de uma outra estatística. Eu sei também, Alexandre, até colocar você nessa questão que a gente está falando muito da consciência do agora, né? De as pessoas estarem conscientes, de elas se preocuparem com o desenvolvimento pessoal, tudo. E aí a saúde física muitas vezes é colocado de lado, né? É como se, de certa forma, assim, se eu ficar doente eu vou tomar um medicamento. Mas na prática a prevenção está muito além. A prevenção é o poder, né? A prevenção, usar a prevenção e usar a informação ao seu favor, na verdade ele é o poder. Na verdade esse deveria ser, ou no futuro será, o medicamento, né? Aquilo que você coloca, né? Eu estava observando, por exemplo, revisões disso. Então, você está dizendo assim, as pessoas com essa pouca informação colocam a sua vida numa roleta russa e diz assim, pensa, tem um medicamento, qualquer coisa. Então acho que houve realmente uma distorção, viu, Nancy, nessa questão da expectativa ou da suposta resolução que o coquetel viria a trazer para os infectados. Hoje em dia a gente ouve, né? Essa coisa de AIDS tem cura, né? Então, se você pegar, né? Então passar essa visão. Porque assim, quando você toma o coquetel, são várias questões, né? Primeiro, eu acho assim, que as pessoas estão se infectando porque não tem informação, não tem campanha, mesmo que isso foi há 30 anos atrás, né? Não tem nada de que você tenha direcionado para aquela população-alvo, né? Então, assim, como se as mulheres mais velhas não tivessem relação sexual, como os senhores mais velhos, a gente teve... Há uns 10 anos atrás, os homens começaram a ser infectados com a questão da Viagra, então a gente tinha os filhos iam lá, o pai estava com AIDS, a mãe pegou AIDS, põe o pai para fora de casa, o pai com 80, 82 anos, e os netos estão indo tomar conta, entendeu? E a velhinha assim, mas coitada, entendeu? Porque infectou. Agora, gente, é uma questão muito simples, tem coquetel, não tem coquetel, se o seu parceiro é HIV positivo, ele pode estar indetectável, e você pode ter relações sexuais com ele, pode até ter filho, que você não vai se contaminar, mas tudo isso
tem que ser muito bem estudado, né? Você tem que ir com seu parceiro ao médico, conversar com ele, mas de qualquer forma, o uso da camisinha, hoje para a mulher, você tem a camisinha feminina que você pode colocar 8 horas antes, né? Vai sair, vai rolar, vai no baile, vai não sei aonde, já vai com a camisinha. Então não tem nem essa coisa de negociar, vou negociar, ele não quer, não, você coloca e pronto. Agora, eu queria entrar numa questão tabu, assim, porque quando a gente fala de DST, vamos falar assim de HIV, né, principalmente de AIDS e tal, a gente entra muito na questão dos tabus que existem na nossa sociedade em relação ao sexo. Porque quando, você falou, há 30 anos atrás se fazia campanhas, ou há 20 anos atrás, 10 anos atrás ainda faziam campanhas, me parece que ainda tem os mesmos problemas que a gente vive hoje. É como se as pessoas não tivessem evoluído quando se trata da questão de falar de sexo, né? É um tabu na sociedade, então assim, as pessoas ficam assim, sabe, isso eu não falo. E aí assim, se tem um amigo, outro dia eu tive uma reunião com uma pessoa que fez um treinamento que ela é soropositivo e tal, e aí de repente tava todo mundo assim, mas você vai conversar com ele? Claro, qual é o problema? Né? Só que aí as pessoas ficam, mas poxa, então assim, ainda tem coisas de 20 anos atrás que né, as pessoas acharem que vai contaminar de formas que ainda se discutia há 20 social, anos atrás, né? Ainda se fala sobre essa questão de não falo de sexo, não falo da minha vida sexual. A gente não evoluiu nada quando se trata de comportamento sexual? A gente vive numa sociedade hipócrita. Isso. Ninguém fala de sexo, mas todo mundo faz sexo. Em todo lugar, toda hora, no banheiro, embaixo das mesas, enfim, né? Acho que nunca a gente teve uma liberação sexual tal como agora, né? Então, por que não se falar de sexo? Eu acredito que a AIDS tenha um preconceito de ordem filosófica, né? Porque no começo da epidemia eram os gays, eram os alternativos, assim, né? Era aquele grupo, né? Nas prostitutas e prosmíscuas. De exclusão, né? De risco. Hoje não, hoje somos todos nós um grupo em risco, né? Talvez até por esse início tenha trazido essa ideia de que, então, se alguém fosse contrair uma doença, era uma pessoa errada. Assim, no GAPA tinha muita lá, né? Lá no começo, lá na Samuel Bacará, os familiares já chamava, porque a gente começou a trazer esses familiares para junto, porque as pessoas eram literalmente abandonadas. E fazia muita festa, fazia aniversário. E assim, o que eles queriam saber, os familiares, escuta, como que ele pegou? Como assim? Ele usa droga? Ele é homossexual? Falou, não importa como ele pegou, né? O que tem menos importância, assim, como você pegou. Você está com HIV, você pode evoluir para AIDS, então vamos tratar agora. É um traço da desinformação, Me causa, assim, admiração, né? Que algumas coisas não parece que evoluíram, como esse estigma, né? Do que você falou, até para dissolver isso, né? Que teriam personagem público de risco. Não, na verdade, todos, né? Estamos inseridos em um público de risco. Então parece que quando eu escuto numa rede social, nessa época que a gente está, que eu diria que é uma época de retrocesso, no sentido assim de apego ao moral, né, ao certo e ao politicamente correto, que ele se entrelaça com isso tudo aí. A pessoa acusar o outro, né, assim como se fosse xingar de maconheiro. Eu vejo assim, nossa, parece que eu voltei nos anos 70, porque quando eu escutava, quando eu era criança, alguém queria atingir o outro, o filho de alguém, falava assim, o seu filho é um maconheiro, né? Aí eu fico escutando isso agora em 2019, cara. A sociedade de certa forma retrocedeu em alguns campos enormemente, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão da desmistificação, porque aqui a gente está falando que você tem que aproveitar isso também, até porque se a gente está falando de desinformação, a gente tem que aproveitar pessoas de valor também para abordar a informação. A gente volta já já.
Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Bom, voltei aqui ao Marca Pessoal pela segunda vez, agora como Dindinha, voluntária, auxiliando todos os novos participantes, e a experiência foi incrível, tão maravilhosa quanto a primeira. A primeira eu pude transcender, aprender, eu estava muito travada, muito resistente a algumas vivências, mas eu pude deixar tudo isso de lado e seguir sendo uma pessoa melhor. E esse aprendizado é constante, eu pude vivenciar tudo isso novamente com a oportunidade do pessoal do Marca Pessoal e proporcionar esse momento tão prazeroso para as outras pessoas, contribuir para que elas encontrem a melhor forma de viver a vida. Então, parar, respirar, olhar para dentro é a melhor forma de aprender qualquer coisa. Eu só posso ser muito grata a toda a equipe do Marca Pessoal. Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor e como nós estamos com a presidente do GAPA, Nancy Alonso, que na verdade não só por ser presidente do GAPA, mas ela tem uma referência internacional, né? Todo o trabalho que desenvolve. Obrigado pela tua participação. Né? Como que está, né, no mundo e claro, no Brasil, essa coisa do tratamento, né, da longevidade, de permitir qualidade de vida e principalmente essa questão da cura, né, que é o que se fala muito pelo mundo. Que se espera. Primeiro, a AIDS não tem cura. A AIDS tem tratamento, né? E uma pessoa, uma vez infectada, ela tem um envelhecimento precoce de 10 anos. Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Ela vai ter que tomar uma medicação para a vida toda, né? Para a vida toda, em horários extremamente rígidos, vai ter algumas coisas que socialmente vai tolher, não pode beber, não pode ficar na praia até muito tarde, vai ter consequências, como a gente já falou sobre isso. Então, acho que um dos grandes mitos é exatamente esse. Ah, não, eu vou lá e tomo um remedinho. Não é você ir lá e tomar um remedinho. Esse remedinho te dá efeitos colaterais, né? Nós temos pacientes que tiveram que trocar 4 ou 5 vezes a medicação para adequar. E muitas vezes não adequa ao seu organismo, né? E você tem que ficar passando por toda uma questão que você poderia evitar. Poderia ter evitado, né? Nós estamos hoje tem rede social, tem o teste que nós fazemos, a testagem rápida, qualquer pessoa. Porque assim, É até legal você falar um pouco sobre essa questão da testagem, porque muitas vezes tem essa coisa do preconceito, né? Hoje eu vejo muito, e a gente já falou algumas vezes no programa, as pessoas não fazem check-up, por exemplo, uma vez por ano, para ver problema cardíaco, vascular e tal, e aí de repente chega num determinado momento que a pessoa está infartando e fala, fui pego de surpresa, né? Aí existe, por exemplo, nessa questão da testagem que o próprio GAPA realiza e é um dos projetos que mais bem-sucedidos, né? Sim, a gente desenvolve esse projeto há 5 anos com o NAIDS, né? Que é a Agência Mundial de AIDS, e com o Ministério da Saúde. Né? Por quê? Né? Por que foi feita essa testagem que está sendo feita no mundo inteiro? Porque foi colocado, tem um projeto que é Zero Discriminação, da ONU, em que se coloca que 90% da população mundial tem acesso ao teste, que 90% da população mundial seja medicada e que 90% dessa população mundial tenha uma carga indetectável. Então, como que é isso? Se uma vez que você
falar, eu não sei, o cara que infarta, né? Se você tem um teste que está à sua disposição, é gratuito, não tem sangue, não dói, é só você passar um cotonete, né, um bastão aqui na boca, em 20 minutos você tem um resultado, a pessoa fala, ai, mas se der positivo. Fala, cara, se der positivo, ainda bem que você soube agora. Sim. Você vai ser encaminhado. Que acho que esse é o grande problema cultural que eu falo de comportamento, né? Exatamente. As pessoas não vão no médico porque elas já imaginam que elas podem estar doentes, então elas não querem saber que elas estão doentes. Então, mas quando sabe, é muito pior. Quando sabe, é muito pior, né? Então, se você detecta logo no começo, você já vai tomar o coquetel e você pode ficar indetectável para o resto da sua vida. Quer dizer, a sua contagem de CD4, enfim, você vai continuar portador de HIV, você vai não deixar para fazer acompanhamento, mas você estando indetectável, o vírus não está correndo na sua corrente sanguínea, você não infecta. Então, por isso que tem esse projeto da UNAIDS, que as pessoas sejam testadas até 2020, em que em 2030 a gente tem radicalização da AIDS. E realmente você pode conseguir por aí. Né? Você pode conseguir por aí. Agora, não precisa... No caso, para o leigo é assim, você erradicar AIDS não significa, por exemplo, que você está eliminando a cura, por exemplo, para um HIV. Sim. É você identificar um HIV, mas não chegar num estágio de ter a doença. Sim, até de você eliminar a infecção do HIV, né? Porque se a pessoa está indetectável, ela não vai transmitir. Nós tivemos um caso de uma moça agora que ela foi fazer teste. Ela tem uns 35 anos e ela estava muito nervosa para fazer o teste, porque ela descobriu, o parceiro disse para ela que ele era HIV positivo, mas que ele estava indetectável. E ela entrou em desespero, foi lá, fez o teste. Aí nós conversamos e falamos assim, olha, você veja, não é porque se ele gostasse de mim, falou, gente, você vê o grau de confiança e de amor que ele tem em você, para ele dizer a você que ele é soropositivo. Sim. Né? Se jamais ele falaria isso. Claro. E ele está indetectável, aí nós explicamos, conversamos, ela falou, olha, ele até falou que eu podia ir lá falar com o médico dele, mas eu quis vir aqui falar que no GAPA. Falei, tudo bem, vamos conversar. O bom que a gente está falando na reputação que o GAPA... Exatamente. E na realidade, não fui eu que atendeu, foi a Mariana falou, isso é uma declaração de amor, né? É uma declaração de amor. Então, eu acho que a gente tem que viver a sexualidade, independente com quem você transe, onde você transe, o que você faz entre quatro paredes é um problema seu, né? O nosso problema é que você faça com camisinha. Exato. O nosso problema é que você faça com a camisinha. É algo muito simples, né? Muito básico, porém a gente vê o aumento dos números justamente porque as pessoas não estão fazendo simples, que é se cuidar, né? E hoje, você vai lá no camisinha, você vai lá no GAPA, você fala, eu quero 50 camisinhas masculinas. Você vai levar as 50, porque não tem mais aquela coisa, tem que deixar nome. Não, acabou isso. O Ministério aboliu. Então não dá para dizer que, por exemplo, a pessoa não está se prevenindo porque não tem recurso. Não, você pega quantas você quiser, você pega o gel, tem gel lubrificante também, tem a camisinha da mulher. Então, não tem porquê. A gente teve também um caso que eu quero chamar a atenção da sífilis, né? A sífilis, a gente está vivendo uma epidemia de sífilis. A gente, há 4 anos atrás, quando nós fazíamos com a população HSH, homem que faz sexo com homem, lá em São Vicente, na Cris, na barraquinha da Cris, ali era no Itararé, a gente pegou muitos adolescentes homossexuais que tinham sífilis. Alguns já tinham até sífilis decorrente. Então nós colocamos, olha, é uma porta de entrada. Se você não está usando camisinha, né, você pegou sífilis. Agora, a sífilis é só tomar a penicilina, mas fazer o tratamento direito com o médico que para. Só que lá no governo Dilma acabou a penicilina, né? Não tinha onde comprar, não tinha, nem se quisesse comprar, não tinha. Não sei o que aconteceu com a importação, com a fabricação, que não teve. E a gente teve essa epidemia. As pessoas têm que estar bem cientes também disso, que a sífilis em mulher, ela recolhe, né? Não é como no homem. E às vezes, muitas vezes ela vai saber vai saber depois se contaminar.
contaminar às vezes até o próprio filho, né? Se for gestante. Então a gente também tem que estar bem atenta a isso. As hepatites também, né? Que é de mais fácil contágio, né? Porque o vírus dura 72 horas. Então as pessoas têm, as formas de contaminação são as mesmas do HIV, só que o HIV, o vírus fora da corrente sanguínea é muito frágil. Dentro da corrente sanguínea é uma peste, né? Mas é muito frágil. Mas a hepatite tem que tomar mais cuidado, essas meninadas que vai, beija um, beija outra, beija outra, beija outra É promiscuidade, né? Fica beijando, toma, bebe, tem aparelho, outro tem aparelho, se tem sangramento na boca de um, de outro, tem uma porta de entrada. E a hepatite pode entrar por ali, ela vai ficar 72 horas ali. A gente já está no final, né, do programa, queria fazer uma provocação para você, para a gente fechar o Pessoas de Valor, né, e agradecer já a presença de vocês dois no programa. Quanto tempo ainda a gente vai participar de programas como esse? Talvez as outras gerações vão discutir essa questão da sexualidade e de as pessoas não fazerem o básico quando se trata de prevenção. Você acha que tem esperança aí? Eu tenho. A pergunta é difícil. Né? Eu tenho esperança, eu tenho certeza que nós vamos vencer a AIDS, sabe? Eu tenho tanta certeza disso. Eu falava disso há 30 anos atrás. Só depende de cada um. Só depende de cada um. A gente vive um momento hoje no mundo muito confuso, né? Em que as pessoas, todo o sistema político, aqui no Brasil também, em que as pessoas não estão muito voltadas para elas, né? E nem estão voltadas para a questão da solidariedade. Eu chamo isso da humanização. À medida que você não ama o outro, você não se ama. Né? Eu penso isso. Então, se você... E vice-versa também, né? Exatamente. Porque você também não se ama, você vai amar o outro não vai te amar também, né? Se você não for. Então, você precisa ter, não é ter uma roupa bonita, ir pra balada, ser magra, não sei o quê. Você tem que ter um corpo saudável para que você tenha uma boa vida, né? Para que você possa desfrutar dessa dádiva que é a vida. Eu espero que no próximo programa eu venha aqui e fale, olha, diminuiu os números, né? Eu sou muito otimista, eu acredito que nós vamos, sim. O pessoal vai ajudar, vai pegar a camisinha lá. Estamos trabalhando para isso, né? Sim, trabalhamos para isso. Legal. Então, obrigado pela tua participação, Alexandre. Mais uma vez, obrigado. Sucesso aí nos treinamentos aí na sequência que vai ter aí no finalzinho agora desse semestre e aí nos próximos, né? A gente vai ter agora, um curso com uma sequência de discussões, né? Que o Alexandre, além de fazer uma série de coisas, a gente também descobriu um lado filósofo, né? Que a gente vai discutir isso aí com grupos na sequência. Fique com a programação da Santa Cecília TV e o Pessoas de Valor volta na semana que vem.